Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o José Ângelo da Ampulheta Infinita Treinamentos para mais um vídeo sobre dicas de Power BI. Hoje nós vamos falar sobre como construir um pódio com a função RankX. Vamos lá para o nosso Power BI. Vou utilizar o projeto de vendas do nosso curso de Introdução ao Power BI que está na Udemy, mas não vamos utilizar o projeto por completo, tá? Temos aqui uma amostra do que temos nesse projeto, uma análise por série temporal, uma análise de Pareto, uma página para simular cenários. Aqui no final nós temos o nosso objetivo de hoje, que é um pódio, que está aqui como fundo. Ele está com esta imagem aqui de tela de fundo, que é tela de fundo.svg, e ela tem esse pódio. Já temos também aqui uma matriz, que ela tem o nome do vendedor com seu respectivo total de venda, respeitando este período que está aqui representado por este calendário. Vamos dar uma olhada nas tabelas. Aqui nós temos a nossa tabela Fato Vendas. Ela tem a cidade, a quantidade vendida total, o valor total, aqui não é o valor unitário, é o valor total, data da venda, código do vendedor, código do cliente, código da categoria e código do produto. Dando uma olhada na dimensão vendedores, nós temos apenas o nome do vendedor e o código do vendedor. Vamos também utilizar uma tabela de dimensão de foto do vendedor, onde nós temos o código do vendedor e aqui na coluna Foto Vendedor nós temos o endereço que vai apontar para a foto do vendedor. Para que isso funcione, nós vamos clicar aqui sobre a coluna Foto Vendedor e aqui em Categoria de Dados nós temos que mudar para a URL da imagem. Assim será possível representar dentro dos visuais a imagem da foto do vendedor. Dando uma olhada nos relacionamentos, aqui também é uma versão reduzida dos relacionamentos, é apenas para este projeto. Então nós temos a nossa tabela calendário, que está relacionada com a tabela fato, através da coluna data. E temos aqui a tabela vendedores, que está relacionada com a tabela fato, através da coluna código vendedor. Por fim, temos a tabela dimensão foto vendedor, onde a coluna código vendedor está relacionada com a tabela dimensão vendedores pela coluna código do vendedor. Observe que aqui o sentido está duplo. A gente precisa que esse sentido fique duplo para que seja carregada a foto do vendedor. Voltando aqui para a nossa página com os nossos visuais, aqui em medidas, nós já temos a medida de valor total já criada. Como vocês podem ver, ela é simplesmente uma soma da coluna valor. É com essa medida que nós vamos criar o nosso ranking. Vamos dar uma olhada na documentação? A documentação da função RankX, ela diz o seguinte, que ela retorna a classificação de um número em uma lista de números para cada linha no argumento table. O conceito aqui não ajuda muito, né? Mas o que ele vai retornar é a classificação daquele vendedor no exemplo que a gente está indicando, se é 1, 2, 3 e por aí vai. O primeiro argumento da função RankX é a tabela e o segundo argumento é a expressão, que no caso é a medida. Vamos então criar a nossa medida. Vou clicar com o botão direito em medidas, nova medida. Vamos chamar essa medida de ranking vendedores. E ela vai ser o RankX. Vou abrir e fechar parênteses já para facilitar. Como queremos o ranking dos vendedores, vamos utilizar a tabela dimensão vendedores e vamos informar a medida, que no caso é a total valor vendas. Vamos trazer essa medida criada para a nossa matriz. E o resultado, como podemos ver, ele é incorreto, pois todos os vendedores ficaram classificados em primeiro lugar. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o Power BI trabalha com contexto. Então, aqui na primeira linha, nós temos o contexto do primeiro vendedor, do vendedor 001. Como ele não está concorrendo com ninguém nesta linha, isso significa que ele só pode ser o primeiro colocado. O mesmo caso vale para o segundo,
O mesmo caso vale para o terceiro, que é o vendedor 006. Todos eles vão ficar sempre em primeiro lugar. Para poder resolver isso, nós precisamos de remover este filtro. Precisamos desconsiderar este contexto. E para desconsiderar um contexto, nós vamos utilizar a já conhecida função all. Então, retornando aqui a nossa medida de vendedores, vamos invocar aqui a função all do DAX e vamos colocar dentro dela a nossa tabela de vendedores. Corrigida a medida, aqui está o resultado e agora está correto. Vejam, 1, 2, 3, corretamente está classificado. A tabela aqui também, a matriz aqui também já está classificada em ordem de vendas. Então, está funcionando. Vamos criar mais uma medida, onde nós vamos colocar o nome do vendedor em cada uma das posições aqui do pódio. E a primeira medida que eu vou criar vai ser a do campeão. Vendedor, primeiro lugar. Vou usar a função calculate, pois eu quero alterar o contexto. E eu quero alterar o contexto de uma lista. E essa lista vai ser a minha coluna vendedor. Pois o que queremos aqui é o nome do vendedor. Qual que é o novo contexto? O novo contexto vai ser um filtro da minha tabela vendedor, coluna vendedor, onde eu quero que o meu ranking, que é este ranking aqui que nós criamos, essa medida, ranking vendedores, seja igual a 1. Pressionamos Enter. Então, aqui temos o nosso vendedor em primeiro lugar. Vamos colocar aqui um cartão e vamos colocar esta medida. Aí está. Vendedor 001. Vamos retirar o rótulo para deixar apenas o nome. Aqui está bom. Vou aproveitar e já vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V. E já vamos posicionar nas demais caixinhas do pódio. Pronto, agora é só criarmos a mesma medida para o segundo lugar. Vai ser a mesma coisa. Vendedor segundo lugar, o que vai mudar é apenas aqui. O ranking passa a ser 2. Então, o que estamos fazendo é pegando a coluna de vendedor e aplicando um filtro sobre ela. Lembrando que o filtro ele exige dois argumentos. O primeiro argumento é uma tabela ou uma coluna e o segundo argumento é pelo qual nós estamos filtrando esta tabela. Ele vai retornar apenas uma posição que vai filtrar esta tabela aqui em cima, retornando apenas um valor. Pressionamos Enter, criamos a medida para o vendedor que está em segundo lugar. Vamos excluir aqui esta medida e vamos colocar a medida para o segundo. Aqui está, vendedor 002, conferindo aqui com a nossa matriz. Vamos criar apenas mais uma medida para o vendedor que está em terceiro lugar. Então, é só alterar aqui o nome da medida e o ranking passa a ser igual a 3. Medida criada e vamos substituir também no cartão. Prontinho, ficou bacaninha. Agora eu quero trazer a foto do primeiro, do segundo e do terceiro colocado. Para isso, vou utilizar o visual de matriz. Vamos colocar aqui o campeão, dar essa honraria a ele. E em linhas, eu vou colocar a foto do vendedor. A foto vendedor ele está na dimensão foto vendedor. Aqui está ela, vamos soltar aqui. Só que vejam que ele traz todos os vendedores. Como resolvemos isso? Com o filtro. A minha paletinha aqui de filtro ela está oculta, então vamos vir aqui em exibição para mostrá-la. Agora aqui em filtro nós vamos trazer a nossa medida de ranking de vendedor. Vamos colocar aqui e o ranking do vendedor, nós vamos alterar aqui a forma de filtrar. Ele é
1, ou seja, o primeiro colocado. Aplicar filtro e aí está. Essas imagens eu peguei na web, são imagens de pessoas que não existem. Podemos ajustar a matriz para tirar essa borda, para poder colorir o texto que está aqui em cima, né? O título, foto vendedor. Temos também a opção de importar um visual para ele poder encaixar aqui para a gente a foto do vendedor. Vamos vir aqui nessas reticências e clicar em obter mais visuais. E aqui na pesquisa nós vamos digitar imagem e ele retorna essas opções para a gente. O que eu achei que ficou melhor foi esse aqui, ó, a Image Grid. Vamos clicar sobre ele e pedir para adicionar. Elemento visual importado com êxito. E agora vamos clicar aqui para poder utilizá-lo. É a mesma coisa, tá? Vamos colocar ele aqui com o terceiro colocado. Então aqui em DIN foto vendedor, vamos soltar aqui onde está em maior qualidade. Novamente, ele vai trazer aqui uma lista, mas nós vamos filtrar. Vamos pegar a medida de ranking, arrastar e soltar aqui. Nós queremos aqui, ela é 3, indicando o terceiro colocado. Aplicar filtro. E aqui está a foto do nosso terceiro colocado. Este visual também permite alguns ajustes. Podemos vir aqui em geral e retirarmos o título, por exemplo. E agora fica com uma aparência melhor do que aqui utilizando a matriz. Beleza, pessoal? Terminamos por aqui. E não se esqueça, se você quiser aprender Power BI com 5 projetos e mais de 15 horas de vídeo passo a passo, faça nosso treinamento na Udemy. O link também estará na descrição. Obrigado e até a próxima!